Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Já do nosso livro novo, tá? Do livro 2. Espero que vocês já tenham conseguido pegar o de vocês, tá? Quem não conseguiu pegar o livro 2, o volume 2, pode acessar o Positivo On e acompanhar pelo livro digital, tá bom? Nós vamos iniciar o capítulo novo, o capítulo 4, tá? E vocês vão poder acompanhar também pelos slides que foram montados no vídeo para facilitar a visualização de vocês, tá bom? Nós vamos iniciar então, tá? A nossa aula, novamente língua portuguesa, no nosso livro didático, e agora a gente está iniciando o segundo bimestre, tá? Vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2, e caso quem não tenha, como eu já disse, você pode acompanhar através do seu livro digital no Positivo On, tá? Essa aí é a página inicial do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Normalmente eles colocam pra gente o que? Os desenhos, né, que tem a ver com o nosso capítulo, e aqui tem muito a ver com a nossa cultura, né, com a cultura do povo brasileiro, tá? Nosso capítulo 4 tem como título Histórias Fantásticas dos Povos Indígenas. Neste capítulo, você vai conhecer lendas que falam do surgimento da noite, do sol e de muitos outros elementos da natureza. São histórias fantásticas dos povos indígenas que sempre habitaram esta terra. Então, falar dos povos indígenas é uma coisa legal porque fala muito da nossa formação, da formação do povo brasileiro, né? Então, a gente vai estar falando muito da cultura indígena, da história dos povos indígenas, tá bom? E trabalhando através da lenda, que é um outro gênero textual que a gente vai estudar, tá? Aqui nós temos aquelas imagens, né? A imagem do capítulo, de duas crianças aqui observando, né? Lá fora, a lua, tá? O que tem através da janela. E aqui é a primeira página que nós vamos trabalhar. Essa página é a página 6, tá? Do livro de vocês. E essa página vocês vão precisar de usar o caderno, tá bom? Essa página que a gente vai trabalhar, ela é uma forma também da gente compartilhar com os colegas e com o professor a opinião. Nesse caso, como nós estamos cada um, né, nas nossas casas, vocês vão escrever no caderno as respostas, tá? E na nossa tutoria, nós vamos conversar, ver as respostas de vocês, fazer comentários sobre a atividade, tá? Essa página a gente vai fazer só uma pequena introdução, porque vocês trabalharão nela depois com o tempo, tá bom? Fotografe uma paisagem noturna. Percebam que a gente já começa com uma tarefa que vai exigir de vocês um tempinho melhor para elaborar, tá? Você pode escolher o quintal da sua casa, um parque, a vista enquadrada pela janela do seu quarto, enfim, escolha a paisagem que preferir. Fotografe-a e depois peça a um adulto que imprima e colhe a imagem no espaço a seguir. Claro, gente, que vai depender também da condição de cada um. Quem tiver dificuldades de imprimir uma fotografia que retirar, pode usar como inspiração, né, alguma fotografia da internet ou ainda desenhar, tá? Quem não tiver como imprimir, colar foto, vai pegar nesse espaço aqui, ó, e vai fazer um desenho bem bonito de como você enxerga a noite, tá bom? Retratando sua visão da noite, da paisagem noturna, o que você vê na noite, tá? Para isso aqui, nós temos uma inspiração, tá, de um artista muito famoso e de um quadro muito famoso de Van Gogh, tá, da inspiração de como ele via a noite. Muitos artistas já retrataram a noite. O artista Vincent Van Gogh, por exemplo, pintou Uma Noite Estrelada. Esse quadro dele, Uma Noite Estrelada, é muito famoso, já correu o mundo, tá, muito conhecido, e é assim que ele via a noite. Então, a nossa inspiração e a ideia é essa, de como você vê a noite, o que você vê à noite, tá bom? E as perguntinhas, como eu disse, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas vocês têm a perguntinha aqui, as perguntas aqui, vocês vão responder no caderno de vocês, tá bom? Coloquem direitinho lá a página que vocês estão trabalhando, volume 2, tá? Para que depois a gente consiga achar com facilidade, tá bom? Bem, agora a gente vai entrar nas lendas, tá? Mais propriamente dita dessa lenda. Essa lenda que nós vamos trabalhar, ela foi dividida em 3 partes, que é uma lenda comprida. Também direcionada para a questão dos povos indígenas. Então, novamente, entra a nossa cultura, a cultura do nosso país.
Eu vou fazer a leitura com vocês acompanhem pelo livro de vocês. Acredito que fique mais fácil do que acompanhar por aqui, tá? E a gente vai fazer a leitura desta lenda, tá bom? Eu vou acompanhar a leitura pelo meu livro, tá bom? Que também facilita para mim, mas a gente vai vendo aqui as páginas que serão passadas, tá? Então vamos lá. Como surgiu a noite? No início do mundo não existia noite. A claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam com os olhos quase fechados de tanto cansaço. Não conseguiam dormir. Até as plantas sofriam, pois estavam sempre murchas, curvadas pelo calor contínuo. Apenas a cobra grande, que era feiticeira, poderia fazer a noite surgir. Era uma cobra enorme, tão grande que dava medo. Vivia parte do tempo enrolada no tronco grosso de uma árvore que havia secado de tanto calor. A cobra grande tinha trancado a noite dentro de um caroço de tucumã e o escondera no fundo do rio. Ela não queria repartir a noite com ninguém. E como era feiticeira, poderia dormir quando quisesse. Todos tinham medo da cobra grande, mas mesmo assim iam procurá-la para pedir que libertasse a noite. Porém, ela não atendia nenhum pedido. Queria a noite só para ela. E os índios iam embora, arrastando-se de cansaço. Até as plantas se arrastavam com dificuldade para pedir à cobra grande que lhes desse a noite. Uma vez, uma grande árvore conseguiu chegar até a beira do rio. Ela vinha de muito longe. Suas raízes estavam gastas, machucadas de tanto que havia andado. Os galhos estavam caídos, as folhas murchas, e ela não suportava mais o próprio peso. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Percebendo que não seria atendida, a árvore tentou voltar para onde vivia, mas não teve forças. Tombou ali mesmo, provocando um grande estrondo ao bater no chão. Seu tronco caiu na terra, mas os galhos avançaram para dentro do rio, o que irritou a cobra grande. Que coisa, disse a cobra grande. Com tanto lugar para morrer, veio cair justamente nas águas em que vivo? Até o rio, onde a cobra grande morava, sofria com sol ardente e contínuo. Um dia, quando a cobra grande tomava o seu banho calmamente, o rio parou. Sentindo falta da correnteza a que estava acostumada, ela levantou a cabeça e ficou olhando para as águas, espantada. Finalmente perguntou: Estou sonhando ou você parou de correr? Na voz calma, que lhe era habitual, o rio respondeu: Não, você não está sonhando. Parei de correr porque precisamos conversar. Conversar? Ora, ora. Até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Vendo que o rio estava decidido, a cobra grande foi obrigada a aceitar a conversa. Muito bem, diga o que deseja, mas fale depressa, porque quero me banhar, disse ela, sabendo que o rio também ia pedir-lhe a noite. Quero falar sobre a vida que estou levando. Preciso de sombra para descansar. Correr sem parar, debaixo de sol que não para de arder, é muito sofrimento. A minha água evapora mais depressa do que posso pegá-la da chuva. Se você não me der um pouco da noite, logo estarei transformando num riacho. Se é esse o motivo, pode secar à vontade. A noite é um segredo que guardo muito bem e ninguém vai ficar com ele, respondeu a cobra sem dar muita atenção ao rio, apesar de precisar dele para viver.
Como o rio percebeu que não ia conseguir nada e que se ficasse parado sofreria mais ainda com o calor do sol, resolveu correr novamente. E gemendo, resmungando, recomeçou a mover-se. A cobra grande, depois de banhar-se, foi enrolar-se no seu tronco para se aquecer ao sol. As cobras gostam muito de sol. E tudo continuou como estava. Aqui no livro nós temos essas notinhas interessantes do Você Sabia, não é? E aqui nós temos uma informação interessante sobre cobra, tá, gente? Na página 9, tá? Aqui logo abaixo do pedaço que a gente leu. Você sabia? O que chamamos de cobras, na verdade, são serpentes. Descubra mais sobre esses animais. As serpentes podem ser encontradas no mundo todo, exceto nas regiões perto dos polos norte e sul. Nos trópicos, porém, está a maior variedade. A maioria das serpentes vive no solo, mas outras preferem as árvores. Algumas passam a vida inteira em túneis subterrâneos. As serpentes marinhas vivem na água. As serpentes são animais vertebrados, ou seja, possuem espinha dorsal ou coluna vertebral. Sua coluna é longa e flexível. Elas crescem a vida inteira. A maior serpente é o piton, tá? É a piton, que pode chegar a 10 metros de comprimento. A sucuri, que também é gigante, costuma ser um pouco menor, porém mais pesada. As serpentes são animais de sangue frio. Isso significa que a temperatura de seu corpo muda de acordo com a temperatura do ambiente. Para sobreviver aos frios invernos, algumas serpentes se escondem e ficam inativas por meses, tá? Isso é uma situação interessante, né? Das serpentes, de como elas vivem, tá bom? Pois bem, vocês estão agora na página 10, tá? A gente vai colocar aqui, ó, na página 10, vocês farão essa atividade comigo, tá? Interpretando e vendo também características desse gênero textual que nós acabamos de ler. Lembrando que essa lenda, ela foi partida em ela tem 3 partes, tá? Ela foi repartida aqui no livro pra gente em 3 partes. Essa parte que nós lemos foi a primeira, tá bom? Ela tem a continuação da história, tá? Então vamos lá. Número 2. Assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. Esse narrador ele está em primeira pessoa, como narrador personagem que participa da história, ou em terceira pessoa, narrador observador que não participa da história. Vocês lembram que nos gêneros textuais que nós aprendemos anteriormente, nós temos essa diferença dos tipos de narrador. Nós temos aquele narrador que faz parte da história, ele faz parte da ação da história, ele está dentro da história. E nós temos aquele observador, narrador observador em terceira pessoa, que não faz parte da história, ele não tem uma ação na história, ele está do lado de fora assistindo, contando o que está vendo, o que viu, o que soube, tá? Mas ele não faz parte do texto e da história. Nesse caso, nós percebemos que essa lenda ela está sendo contada por alguém que observa, tá? Ele não é personagem. Ele observa os personagens atuando e conta a história. Então, nesse caso, o nosso narrador vai ser o narrador em terceira pessoa, o narrador observador, tá? Então, aqui, ó. Assinale o tipo de narrador presente nessa lenda. O narrador é tentar em terceira pessoa, narrador observador que não participa da história, tá? Ele apenas conta a história, ele não faz parte dela. Número 3, copie um trecho que justifique sua resposta anterior. Vocês vão buscar na lenda qualquer trecho que esteja em terceira pessoa, que esteja se referindo, tá, ao que está acontecendo, mas você não está, mas quem está narrando não está incluído, tá bom? Copiar qualquer trecho em que o narrador esteja na terceira pessoa, onde ele observa os fatos, mas não participa deles, tá? Basta vocês escolherem o trecho que vocês acharem melhor e copiarem, tá bom? Nós temos um trecho, vou dar exemplo de um, tá? Que vocês vão olhar no livro, que fica mais fácil de vocês copiarem. Tá? Nós temos um trechinho aqui, ó. Todos tinham muito medo da cobra grande. Quando ele fala que todos tinham, ele está se referindo a outras pessoas, ele não está incluído na história, tá bom? Então, qualquer trecho
que comece falando em terceira pessoa, ele falando de outras pessoas e não dele, né, de como se ele estivesse na história, vocês podem colocar, tá bom? Número 4. Nessa primeira parte do texto, que personagens fazem parte da história? A gente tem os indígenas, né, que estão fazendo parte da história, a cobra grande, que até o momento é a nossa principal personagem, a árvore, que se comunica com a cobra, e agora o rio, que também se comunica com a cobra. Percebo que lendas usam muito seres vivos que não fazem parte assim normalmente, que não falam, que não têm ações, né, de seres humanos, tá? Isso é muito comum nas lendas, já é uma característica. Número 5. Segundo a lenda, por que não havia noite no início do mundo? Gente, a cobra grande, ela aprisionou a noite. Lembram que a gente leu lá no comecinho da lenda? Ela aprisionou a noite num caroço de Tucumã. Ela pegou a noite, guardou a noite trancada, e por isso que a noite nunca chega, tá? Por isso que os dias são sempre ensolarados. Justamente por isso que ninguém aguenta, ninguém dorme, as pessoas sofrem, as árvores sofrem, a água sofre, tá bom? Justamente por isso, ela aprisionou, ela prendeu a noite, tá? Então a resposta para vocês, sugestão de resposta, tá bom? Como eu falo em sala de aula, vocês não têm que ter a mesma resposta, exatamente igual a minha, do livro. Vocês podem colocar a resposta de vocês, desde que estejam no mesmo contexto, tá? Número 6. Por que a cobra grande era temida? Por que as pessoas, né, os seres vivos em volta dela, tinham medo dela? A cobra grande dava medo porque era muito grande e poderosa. Lembram ela falando ali dos poderes dela? Que ela, por exemplo, era a única que conseguia descansar quando quisesse, inclusive, tá bom? E pelo tamanho dela, por ser uma cobra muito grande. Número 7. Onde a cobra grande passava a maior parte do tempo? Lá no texto a gente viu que ela passava a maior parte do tempo onde? Enrolada em um tronco grosso de uma árvore que havia secado por causa do sol. Então, o lugar que ela passava mais tempo era num tronco seco de uma árvore, tá? Novamente, coloquem a resposta do jeito que vocês acharem melhor, desde que esteja no mesmo contexto. Número 8. Número 8. Que poder a cobra grande tinha? Lá no texto a gente viu que a cobra grande, ela tinha o poder de quê? De esconder, tá? E ela, pelo poder que ela já tinha, ela tinha aquele poder de esconder e libertar a noite. Então, como ela dominava a noite, ela tinha a noite presa, ela tinha esse poder de libertar ou não a noite. Tanto que ela optou não libertar, né? Ela aprisionou a noite. 9. Que prejuízos a falta da noite acarretava? Nós vimos que muitos, e para muitos seres, né? As pessoas, né? Os índios não dormiam, não descansavam, tá bom? O fato de não ter noite fazia com que os seres tivessem que viver sempre no calor. Então o rio sofria, né? Porque ele secava, ele evaporava com muita facilidade. As plantas, a árvore secava, tá? Os animais, claro, não foram citados ainda, mas com certeza sofriam. Qualquer ser vivo que precisa de descanso não conseguia descansar porque não tinha noite, tá? Era sempre dia, tá bom? Então aqui vocês podem citar várias coisas, ó, a claridade, que nunca terminava e ninguém podia descansar direito. As pessoas viviam cansadas, né? Elas não descansavam, elas não dormiam, não conseguiam dormir. As plantas sofriam com calor e ficavam sempre murchas e curvadas. Essa aqui já é né, direcionada, eu já peguei direitinho lá o que está na lenda, tá? Vocês podem formular a resposta de vocês, mas esse é o que está na lenda, tá bom? 10. Sobre a atitude da cobra grande, responda as questões a seguir. O que levou a cobra grande a trancar a noite? Ela trancou a noite porque, gente, ela não queria compartilhar a noite com ninguém, né? Ela se apossou da noite como se fosse algo dela, somente dela, de uso dela, e ela não queria compartilhar a noite com ninguém, tá bom? E aqui na letra B, qual é a sua opinião sobre essa atitude da cobra grande?
converse com os colegas e o professor sobre isso. Esse tipo de questão nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre, tá? Na nossa tutoria de língua portuguesa, tá bom? Essa página 10 é a página que nós vamos realizar aqui através do vídeo. As próximas que foram marcadas no roteiro de vocês são páginas que vocês vão realizar sozinhos, tá? Então aqui, ó, agora vocês irão fazer as páginas de atividade da página 11 à página 13, tá? O vídeo de correção dessas atividades vai estar disponível na próxima aula de língua portuguesa, tá bom? E as dúvidas vocês vão poder tirar através da nossa tutoria, tá? Bons estudos para vocês, tá bom, gente? Fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Nós nos vemos nas nossas próximas aulas, tá? Tchau para vocês, até breve.